A palavra de hoje é exilados na Babilônia, santificados para santificar. Como falei no início, após Pentecostes, nós temos um novo tempo para a igreja. A igreja começa a se formar, todos estão muito alegres, muito motivados, muito fortalecidos pela descida do Espírito Santo. A igreja começa, Pedro, os gentios são adotados e todos começam a viver juntos. E eu vou trazer um texto aqui muito pertinente sobre o que Paulo escreve a Tito, sobre a igreja. Então, nós vamos falar com eles. Tito está em Creta, na Grécia, e Tito é um gentil grego. E Paulo o discipulou e o colocou na igreja de Creta. E então a igreja alcança as nações. Gostaria de ler então Tito, capítulo 3, livro de Tito, capítulo 3, a partir do verso 1. Nas Bíblias, principalmente na NVT, diz assim o título, Faça o que é bom. Então Paulo começa dizendo assim, lembre a todos. É para que a gente tenha uma palavra. Lembre a todos. Por que a gente precisa lembrar? Porque a gente esquece. Muitas vezes a gente lê a palavra e a gente, no momento de aflição, a gente esquece o que Deus falou na palavra. Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Obedeçam. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Vamos lá, gente, olha só, rígida. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Ok? É colérico, sanguíneo. Que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano, guarda essa palavra, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, sempre tem um mas contudo, porém, quando Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Amém. Aqui, ele está declarando o que ocorreu em Pentecostes. Um novo nascimento. O sangue de Jesus remove os pecados, nos dá um nascer de novo, nos dá uma nova vida, nos dá uma nova identidade. Ok? Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança. Olha só o que ele está falando. Pode ficar tranquilo. Isso é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Por isso que eu estou insistindo com vocês, para vocês fazerem o bem, ok? Então, ele diz assim, são ensinamentos bons e benéficos para todos. Não se envolvam em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre obediência às leis judaicas. Ok? Essas coisas são inúteis e perda de
tempo. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Uma, duas. E depois disso, não se relacionem com ele. Que coisa, né? Então a Bíblia autoriza nós amarmos, perdoarmos, mas não nos relacionarmos com aqueles que causam divisões, com aqueles que causam confusões, com aqueles que desobedecem. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com seus pecados. Se desviaram da verdade. Há uma só verdade. A verdade, ela é absoluta. A verdade de Deus é absoluta. Ela não tem divisão. Ela não é adulterada. Ela é perfeita. A palavra de Deus é imutável. Por isso, nós não discutimos com a palavra de Deus. E quando vem alguém discutir com você sobre a palavra de Deus, não precisa discutir. Porque quando a pessoa já entra na discussão sobre a palavra de Deus, ela já se desvia da verdade. Então, o contexto aqui, gente, esse livro que Paulo escreve para Tito, foi mais ou menos entre 63 e 66 depois de Cristo. O templo ainda não havia sido destruído. Paulo foi libertado da primeira prisão em Roma. E Tito era esse cristão, gentil, recém-convertido, grego, que vivia na Grécia. Então, Paulo deixou ele em Creta para organizar a igreja que nascia naquele lugar. E Creta era conhecida por seu ambiente moralmente duvidoso. Inclusive, Paulo cita um poeta crentense dizendo: os crentenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Isso mostra o desafio enorme que Tito enfrentava. Ok? Então, queridos, hoje nós vemos em nossa época, na nossa vida midiática, muita relativização da palavra. E muitos se dizem conhecedores, teólogos, filósofos com grandes diplomas, relativizarem como se fossem eles os donos da verdade e não a Bíblia absoluta. E como é, Lígia, que eu não vou ser enganado em relação à palavra de Deus, que ela é que nos dirige, ela que nos protege, ela que nos dá o discernimento do que devemos fazer, as nossas escolhas, as nossas decisões. Como é que eu vou saber que aquela pessoa que se diz teólogo, que tem mestrado, que tem doutorado, que tem hiper mega doutorado, blaster doutorado, como que eu vou saber que ele está errado? Porque hoje na internet todo mundo é especialista de alguma coisa, certo? Olha, hoje em dia você varre o chão assim, se você varrer assim, eu sou especialista, venha fazer um curso como varrer direito a sua casa. Pague apenas R$37, são 10 aulas de como varrer a sua casa, ok? Todo mundo é especialista em alguma coisa. E eu fico maravilhada. Então, como que eu vou saber que aquilo que aquela pessoa se diz totalmente sábia e tem toda a expertise da vida dela, que é mentira, que é um engano, que é um desvio? Porque a verdade, ela começou a ser distorcida desde o Éden, desde a criação. E ela tem cara de verdade. A mentira, ela tem carinha de verdade.
né? Porque quando ela é relativizada, ela parece verdade, só que não. E aí como que eu vou saber? Quando eu conheço, quando eu leio, quando eu estudo a palavra. Não basta simplesmente ler a Bíblia. Eu li a Bíblia, pastor, 5 vezes. Amém. E o que diz o livro de Atos? Atos é no primeiro, é no antigo, pastor, ou é no novo? Degustar, entender, estudar. Quando você quer fazer um negócio, eu vou fazer um negócio, vou comprar um restaurante e vai tantos funcionários, vou ganhar tanto, mas como é que você vai operacionalizar isso? Eu vou colocar alguém para cozinhar. Você não vai saber como é que cozinha, você não vai saber quanto que gasta de gás, quanto que gasta de energia, quanto que é o alimento, como que guarda o alimento. Você precisa estudar o negócio. Você precisa mergulhar naquele negócio para que você não seja enganado. E porque para a sua vida, na sua vida, que a sua vida depende de que você seja bem sucedido e seja vitorioso, por que você não estuda o manual do fabricante, como a gente diz? Aquele que te fez, aquele que sonhou para você, aquele que tem promessas para você, aquele que guarda a sua vida, aquele que abençoa, aquele que faz milagres, como nós vivemos com essa moça na água. É aquele que faz milagres. Hoje em dia ninguém está entendendo como é que uma moça ficou 40 horas na água. Nem eu estou entendendo. Se fosse eu, só um milagre. Naquela água fria. Quem é friorento aqui? Só de pensar, né? Esse é o Deus que faz milagres. Esse é o Deus que faz milagres. Foram estudar a temperatura da água. Foram estudar os ventos, sabia? Agora está cheio de gente estudando, porque já veio um estudo que a água no dia que ela caiu estava a temperatura ótima, então por isso que ela não morreu, porque a temperatura estava boa, porque o vento quente veio não sei da onde, e desceu uma não sei o quê. Todo mundo, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Amém? Amém? Foi Deus que guardou. Então, queridos, desde o Éden, o inimigo tenta te enganar. Babel cresceu assim. Babel cresceu no orgulho. Queremos ser independentes. Queremos ser autossuficientes. Nós somos o máximo. Orgulho. Eu sou. Autopromoção. Então, esta é a oposição da verdade. Quando você se torna orgulhoso daquilo que você é, daquilo que você sabe, daquilo que você faz, e que você não depende de ninguém, você não precisa estudar porque você tem o Espírito Santo, você não precisa estudar nada porque o Senhor te abençoe em tudo. Então você não pode nem ser este e nem ser aquele que não acredita em nada. Você precisa ser sensato, porque o Senhor deixou uma Bíblia escrita para você estudar. Senão ele diria, não precisa estudar, eu, o Espírito Santo, vou mandar o Espírito Santo e você vai ser guiado e está tudo bem. Mas ele deixou uma palavra escrita. E é o livro mais lido, mais lindo também, mais lido em todo o planeta. A história da nossa vida, toda escrita, repetidas vezes. Hoje você tem várias versões, não tem desculpa para você não estudar. Hoje você tem aplicativos que você clica lá na palavra, já sai no hebraico, já sai no grego, já sai a pronúncia, já sai o que fala, que data que foi. Você tem toda a condição de estudar. E por que você não estuda se é gratuito? O mundo foi dominado pelo espírito do engano. O nosso sistema hoje, Brasil, educacional, hoje, está tomado por professores que têm mestrado, doutorado, que têm muito conhecimento. Mas hoje, na maioria das universidades, nós temos professores militantes políticos. Infelizmente.
Mas, na verdade, esses militantes políticos, que são aqueles responsáveis para ensinar os nossos filhos, os nossos netos, não é que eles estão ali militando sobre o fulano ou o ciclano. Não é porque eles estão defendendo o tal político da direita, o tal político da esquerda, o tal político do centro. Eles estão militando contra Jesus Cristo. A guerra deles é contra Jesus Cristo. Porque o espírito do engano, ele entra exatamente no ensino. Ele entra nas igrejas, ele entra nos pastores, ele entra nos teólogos, ele entra nos professores, justamente para nos enganar. Esse sistema é um sistema babilônico, que quando Israel foi preso, escravizado na Babilônia, o que eles fizeram? Mudaram o nome, mudaram as vestes e tentaram mudar a sua identidade. Daqui por diante você não fala mais hebraico. Você tem que falar somente a nossa língua, você tem que ter vestes iguais a nós, você tem que falar as nossas gírias, você tem que se transformar física, a sua alma, o seu ser. Esse é o sistema da Babilônia. Quando você vai nas universidades, o que aconteceu nas universidades? Como é que estão vestidos os nossos jovens hoje? Eu olho os jovens nas universidades e eu não identifico se a pessoa, né? O que é ali? Eu não posso nem falar. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Amém? Então, o que acontece? A identidade, a imagem, a semelhança de Cristo está totalmente deturpada, fisicamente, emocionalmente, na fala, no pensamento, no nome. Okay? Então, você e eu habitamos neste mundo hostil da Babilônia espiritual, aonde o espírito do engano, da mentira, da distorção, o tempo todo dos princípios de Cristo, que é isso que as universidades fazem, é isso que os ensinos fazem, é isso que a mídia faz na internet, combater o tempo todo os princípios da palavra de Deus, que é a verdade imutável. E é aqui que a gente vive, e é aqui que a gente vence, e é aqui que a gente é santificado. Fomos santificados para santificar. E é isso que eu quero falar com vocês. O quanto você tem que saber a sua importância, a sua posição, de que você foi santificado, e a partir do momento que você obedece a Deus, você é protegido por essa obediência. E você vence qualquer batalha neste mundo hostil quando você obedece a palavra, porque aí quem te defende é o Criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas e te dá vitória em todas as circunstâncias difíceis que você passar. Amém. A gente olha para o Salmo 23, né? Preparas uma mesa. Ele vem do vale ali da morte. Uau! Quando sai do vale da morte, Deus tem uma mesa cheia, abundante, graciosa para você falar: ei, inimigo que tentou me matar, senta aqui, pega um suquinho de laranja, filho, vem, senta com um pãozinho, porque a graça é tão abundante sobre a sua vida, que você terá para dar e não tomar emprestado, e você terá para dar amor, sem ter medo. Vocês se lembram da catástrofe que nós tivemos aqui, da chuva? Quantas pessoas nós pudemos abençoar, mesmo aqueles que rangeram os dentes para nós, e nós abençoamos com amor. Amém? Nós abençoamos com alegria, porque nós tínhamos para dar e nosso coração estava limpo, nós estávamos agradecidos a Deus do caminho a chegar. Amém? Amém. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, aqueles que te maltrataram, aqueles que causaram divisões, aqueles que te caluniaram, são esses que vão ser amados pela graça de Deus através da sua vida abundante. Amém, Jesus. Amém? Então
nós estamos nesse mundo. E não precisa discutir política, discutir umas discussões, quem que é sério, quem que é errado, contra a palavra de Deus, contra o princípio de Deus. Isso é uma coisa que não se discute, tá? Você vive, simplesmente você vive os princípios de Deus. Outra coisa, na Babilônia, normalmente a amizade, ela é sem lealdade, na Babilônia. Na Babilônia é conveniência. Qual amizade que eu tenho é conveniente para mim ou não? É o network ou não? É utilidade ou não? Ok? Então, muitos, na hora da batalha, na hora da guerra, na hora da dificuldade da sua vida, você vai discernir no meio do povo de Deus, aqueles que vão para a batalha com você, ou aqueles neutros. Sabe o neutro? Não posso hoje, não posso ajudar, vou só orar, que Deus te abençoe. Amém, a oração é bênção, mas eu não vou te ajudar, porque eu quero ficar neutro. Todo aquele que fica neutro é aquele que fez uma escolha de ficar neutro em cima do muro, e o muro tem dono, lembra? Então muita gente vai estar unido com você, mas na hora da dificuldade, eu estou com você, mas eu não quero sua fé. Eu estou com você para viver com você, mas eu não quero sua igreja. Eu não quero sua fé. Eu não quero sua religião. Nos chamamos de religiosos. São os neutros. São aqueles que são amigos do espírito da Babilônia, sem lealdade, sem fidelidade, sem posicionamento. Eles fazem uma escolha. A escolha da omissão sobre você. Na hora da sua dificuldade, se omitem. Escolher custa caro, mas não escolher custa tudo, porque Deus está vendo. Quem é amigo de verdade, quem é cônjuge de verdade, não esconde a aliança, não negocia a honra, não passa pano para a injustiça. Nem todo mundo ao seu redor merece o seu coração. É isso que Tito, Paulo disse para Tito. Uma vez, duas vezes. A terceira vez, veja se você toma uma posição. Não fique neutro. Você não precisa ser bonzinho para todo mundo. Você tem que tomar uma posição com quem você anda. Você pode chamar o seu inimigo para sentar na sua mesa, alimentá-lo, mas o seu coração não está naquela aliança. Entenderam? Você pode abençoar as pessoas, você pode abençoar, orar, conversar, mas a aliança, faça o bem. É isso que Paulo diz para Tito, faça o bem. Então, naquele século, queridos, primeiro, o Império Romano estava no auge do seu poder. Tinha cidades monumentais, estradas que atravessavam todo o Império. Uau, era uma cultura que impunha a religião grega. Todos que eram conquistados pelo Império Romano, havia uma imposição da cultura grega, da helenização. E no meio desse povo daquela época, sem templo próprio, lá em Creta, sem poder político, sem símbolo, sem força, havia um povo andando, vivendo naquele meio. Eles não usavam as roupas diferentes, não. Usavam as mesmas roupas. Eles não eram percebidos pelos costumes. Eles não eram percebidos pela língua que falavam, que era diferente. Eles não moravam em guetos, em bolhas, separados por regiões separadas. Eles viviam em lugares comuns, trabalhavam em lugares comuns, frequentavam os mesmos lugares, os mesmos mercados, pagavam os mesmos impostos. Mas havia algo diferente naquele povo em
Creta, no meio dos gregos. Eles faziam tudo igual com a gente. A gente veste igual, a gente fala igual. Só fala glória a Deus, aleluia, de vez em quando. Como é que as pessoas discernem quem somos? Um povo no meio da Babilônia espiritual. Será? Olha, eu encontrei aqui uma vez estudando uma carta muito incrível que esse Dioneto, esse tal de Dioneto, fez essas perguntas. Quem são esses crentes? Quem são esse povo que está aqui? E essa carta ela é considerada a joia da literatura cristã primitiva. E ela está escrita num livro chamado Padres Apologistas. São vários padres que fazem defesa da fé, daquela época. Então, do primeiro século. Então, ali nesta carta, foi escrita a resposta de um discípulo anônimo, respondendo à indagação do Dioneto. E então, ele disse assim, o Dioneto perguntando, quem são esses crentes? Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cidadãos, suportam tudo como estrangeiros, amam a todos, e por todos são perseguidos. Amaldiçoam-nos, e eles os abençoam. Eles sofrem afrontas, e eles pagam com honra. Praticam o bem e são tratados como malfeitores. São condenados e se alegram como se estivessem recebendo a própria vida. Os cristãos são no mundo o que a alma é para o corpo. Estão detidos no mundo como numa prisão, mas eles são os que sustentam o mundo. Deus os colocou em uma posição tão elevada que lhes é impossível desertar. Veja só o que Dioneto escreveu. Eles ocupam uma posição no mundo que sustenta o mundo. Ele disse a mim que somos a luz do mundo e o sal da terra. Um grego que apenas de observar a postura, a cultura, a fala, a atitude, percebeu. Eles sustentam o mundo. Isso é resultado, querido, da presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus na minha e na sua vida. Uma vez que o Espírito Santo é presente na sua vida, você é totalmente transformado. Você não se distancia da palavra. Você não se distancia da oração. Você não se distancia de buscá-lo. Há uma chama que perturba e incomoda enquanto a gente não derrama ele em uma oração. Amém? Enquanto a gente não fala com ele, enquanto a gente não ouve ele, não há paz no nosso coração, porque a presença dele é um estilo de vida que os crentes desejavam ter. É um estilo de vida que Dioneto disse que todos precisavam ter. A fé que modificou a essência desses homens e mulheres. A fé. Por isso que a fé permitiu que o Espírito Santo os guiasse. Uau! Queridos, o Senhor nos santificou para sermos luz, sal, para exercermos uma posição para refletir a glória do único Deus. É uma postura diferente que Deus espera de você. Há uma cidadania diferente. Nós somos embaixadores em Cristo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Não somos daqui. Ok? Quem foi de fato alcançado pela fé, Paulo chama para lembrar. Lembra-se de quem você foi e de quem você é. Seja bom.
Portanto, não ande nesse sistema, no seu falar, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu vestir. Não ande nesse sistema de orgulho, de autossuficiência, de independência de Deus, de autopromoção. Ok? Amém. E algo que eu queria falar com vocês, muito importante, Apocalipse, o Senhor diz assim, lá na Babilônia, Apocalipse 18:4. Saiam da Babilônia espiritual, saiam dela, povo meu, saiam dela. Então, tire o seu coração dos prazeres, das facilidades, da ganância, do materialismo, da individualidade, da autopromoção, da vaidade. Tire o seu coração deste mundo. Viva em paz. Você terá todos os recursos necessários. No momento certo, Deus vai te autopromover. No momento certo, Deus vai abrir portas para você. No momento certo, Ele vai derramar bênçãos financeiras, vai derramar bênçãos de alegria, vai derramar salvação sobre a sua vida, porque Ele é aquele que tem cuidado de vós. Amém. Glória a Deus. E a nossa necessidade vem do reino de Deus, não vem deste reino, porque senão você vai se escravizar. A partir do momento que você buscar prazeres aqui, prazeres de vício de pornografia, vício de finanças, de jogos, de bets, vícios de vaidade, vícios de autopromoção, de orgulho, a partir do momento que você entrar nisso, é um vício que você não vai conseguir sair. A partir do momento que você precisa de alguém, quando você não consegue viver sozinho, você precisa de alguém na sua vida, porque você não vai ser feliz se não tiver alguém, e isso vai te aprisionar, porque nós somos livres. Amém. Você é livre, você é capaz. Há um poder sobre a sua vida de alegria, há um poder de você ter um relacionamento com Deus, independente do outro. Você não precisa do amor do outro, o amor de Deus basta, é suficiente para que você possa transbordar para amar o outro. Você vai ter muitas pessoas ao seu redor, muitas pessoas ao seu redor, porque a vida de Cristo será abundante sobre a sua vida. Você poderá amar e ser amado, sem ser dependente do outro. Por que você se deixa escravizar? Eu vejo pessoas escravizadas no engano. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, sem comprometer. Quem passa lá na praia que eu moro? Tem umas estátuas lá? Aí passa lá e fala, nossa, eu senti. Como eu me senti mal ali, pastora, que coisa. Quem tem que se sentir mal é a potestade que mora lá. Não é você que tem que se sentir mal com ela. É você que é luz, é você que é sal, é você que tem poder, é você que determina a queda daquela potestade ali. É você que é a luz, e a luz dissipa todas. Quando você vai no lugar, você sente mal, você sente a presença, você sente o demônio, você sente a potestade. Quem é aqui? Levanta a cabeça e diz: está repreendido em nome de Jesus. Quem é que tem poder? Então por que você fica com medo até de passar lá? Você se escraviza. Entende? Quando você não tem o conhecimento de quem você é, lembre-se de quem você é, lembre-se de quem habita em você, lembre-se que o poder do Senhor é incalculável, porque o Senhor é poderoso para todas as coisas, não há impossíveis para Deus. Amém. E por que você teme o poder das trevas? Se você é luz, e a luz dissipa todas as trevas. Aleluia. Isso é um espírito de engano, certo? Quando você via alguém que viesse num espírito endemoniado, um espírito perturbado, você se afasta ou você enfrenta? Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é.
Ninguém vai entrar no céu. A sua casa já tem um dono. Sua casa já é preenchida. Amém, Jesus. Amém? Ou não? Amém. Estão aí? Me ajuda aí então, gente. Falar amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Portanto, a sua identidade pertence ao reino de Deus e você tem autoridade sobre este reino de trevas, porque toda autoridade foi dada ao Senhor no céu e na terra. E o Senhor deu chaves que nos liga o poder. Tudo que ligares na terra será ligado e o céu vai responder sobre esta autoridade delegada no nome de Jesus na sua vida. Ok? Tem gente que não vai lá na praia da feiticeira. Não tem essa? E que tem lá uma maldição, não sei o que. Não, pastor, eu quero lá, não vou lá porque sabe aquele lugar amaldiçoado. Ô gente, vai santificar aquele lugar. Entra lá, ora, louva. E não tenha medo. Não tenha medo. Quando você entra num restaurante, o que você faz? Recebe a comida aí? E ora, abençoa, santifica aquela comida, aquele lugar. Se nós comermos algo, mal algum fará nós. Se nós tomarmos veneno, não fará mal nenhum para nós. Ok? Porque se o inimigo pudesse, ele já tinha tirado as nossas vidas. Mas, contudo, porém, há um pertencimento. Há um sangue sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que foi pago pela cruz de Jesus. Você tem que entender o valor disso e usar o valor disso sobre a sua vida, usar o poder concedido sobre a sua vida, porque nós faremos obras maiores que Ele fez na oração, na declaração do nome de Jesus para a glória dEle. Tudo que glorifica o Senhor, você é capacitado para santificar. Não fique desesperado na Babilônia. Você não é dependente dos governos. Você não é dependente dos decretos. Agora fizeram um decreto que agora vai todo mundo perder dinheiro. Agora vai vir um tufão que vai perder o feijão, não é isso? Agora vai vir um negócio que vai perder não sei o quê. Está repreendido na sua vida, não vai faltar. Na sua vida haverá provisão, na sua vida haverá proteção. Você é guardado pelo nome de Jesus. Você não depende de governo, você não depende de política, você não depende de nada para viver. Amém. Hoje quem tem mais de 60 anos aqui sabe o que é Brasil. É golpe para lá, como é que chama aqueles negócios aqui? Plano não sei o que, plano não sei o que, você perde dinheiro, plano cola, fica com 50 reais, todo mundo, não morreu, e todo mundo ganha de novo, amém? Quem já passou pelo vale da morte, que é nós, essa geração que só tinha telefone de discar, e agora a gente tem, né? Até no carro, pelo carrinho novo, eu não sei, eu falei, moço, não sei mexer nada desses botões aí, não tem um negócio que não precisa mexer, porque é muita tecnologia, né? Então nós passamos por isso, e o Senhor mesmo assim nos dá lucidez, nos dá sabedoria, nos capacita para virarmos a página desses planos, desses golpes, desses governos, porque desde que o mundo é mundo, tem governo corrupto. Aonde viveu o povo de Deus? Onde que viveu Daniel? Daniel, o mocinho, foi para a Babilônia, teve que trocar a roupa, teve que trocar o nome dele. Ele viveu na Babilônia de cabeça erguida, orava, fazia as orações dele, comia para não se contaminar, passou pela Babilônia em dignidade. Faltou algo a Daniel? Veio os medo-persas. Faltou algo a Daniel? Mataram Daniel, porque já pensou? Olha, os medo-persas vão vir, Daniel. Você está no governo da Babilônia. Se os medo-persas vieram, olha, sua cabeça vai rolar. Talvez dissessem isso para ele. Mas quem que ele confiava? Em Deus. E assim todos os outros. José do Egito, gente. José do Egito, ele saiu da prisão, se tornou um governador. Lá no Egito tinha aquelas cobras, as insígnias dos deuses em todos os umbrais.
Ele se intimidou com aqueles deuses que eram escritos nos umbrais das casas. Ele se intimidou dizendo, não, Faraó, aqui eu não vou sentar nesta casa, neste trono, porque aqui tem os deuses. Não! Ele sabia quem era o Deus da vida dele. Quem governava a vida dele, que colocou ele como governador para ser tão agraciado e trazer tanta bênção ao povo que foi hostil com ele. Os irmãos dele fizeram mal a ele, mas ele recebeu tanta graça de Deus, tanta abundância, que deu a todos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Todos aqueles que dizem que você não é capaz, que você não pode, que você não vai conseguir nada, que você não faz nada, que você é procrastina, que você isso, que você aquilo. É Deus que controla a sua vida. Amém. Se você orar no momento certo, as portas vão se abrir. No momento certo, a bênção vai chegar. No momento certo, as promessas vão chegar todas na sua vida. Mas você precisa crer e ler a palavra e estudar. Vocês estão aí, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu fico indignada às vezes com as pessoas com tantos medos. Os filhos de Deus com tantos medos, com tantas inseguranças. Dependentes de governo, com medo de principados e potestades, com medo do principado, que agora tem uns nomes que nem eu sei, os principados, eu falo, é tudo demônio, está tudo amarrado. Não preciso mais desses nomes. Eu sei que as trevas caem diante da luz do Senhor. Eu sei que as trevas caem diante do poder de Deus. Glória a Deus. E vocês precisam ser robustos disso. Vocês não dependem desse governo. Quantas vezes nós vimos esse governo tirano e nós falávamos, é impossível deles caírem, não é? Está tudo assim, ó. Está tudo caindo. Porque o fundamento deles é na areia, não é na rocha. O fundamento deles é no material, não é na rocha, no Espírito Santo de Deus. Agora, queridos, fala sério. Em quem que você confia verdadeiramente? Por que você teme tanto este mundo? Se você teme de começar um negócio porque você fala, não vai dar certo porque este governo, comece. Trabalhe, crie, porque Deus te abençoa. A bênção do Senhor está sobre você. Se você se esconder cada vez mais, como é que Deus vai poder abrir portas para você? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Põe aqui, filho, para mim. 1 João 4:4. Vocês guardem esse versículo, esses versículos até o 6. Eles vêm do mundo, por isso falam que procede do mundo, o mundo os ouve. Você vai ouvir as palavras e vai discernir. Dessa forma reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Você já viu gente assim? Gente que é muito desconfiada. Muito desconfiada. O que você vai fazer? O que você não vai fazer? Gente que é muito desconfiada de que você é capaz de fazer tal coisa. É porque na verdade a pessoa é capaz de fazer tal coisa. Quando você vê uma pessoa curada, uma pessoa que não teme, é uma pessoa firme na fé, porque verdadeiramente crê que aquele que está em nós é maior, porque aquele que está em nós vai revelar o espírito de engano, vai revelar quem é de Deus e quem não é de Deus. Vocês estão aí, hoje não tem sol, porque vocês estão assim, sono. Quem tomou café da manhã? Ok, já vocês vão tomar, amém? Quem já assistiu aquele filme Eu, as Crianças e a Patroa?
Como é que é o nome, filho? Eu, a patroa e as crianças. Esse aí, então desculpa. Eu, a patroa, ela assistiu, né? Teve um dia que o Júnior, o filho dele, tirou um D. Quem já era da época do D? Ainda é D? Não, ainda não sei. E aí ele foi lá e adulterou e pôs A. E mostrou para o pai, porque ele só tirava D. Aí ele mostrou para o patrão lá. Aí o pai viu que ele adulterou e fez uma festa, chamou toda a família, chamou os professores, chamou a escola toda, os vizinhos, chamou a banda que o menino gostava lá, e aí foi uma alegria, e o pai, só olhando, e o menino cada vez mais ficando constrangido. Até que chegou o momento que ele confessou diante de todos o seu pecado. O que o pai fez? Simplesmente amou e mostrou que se aquilo fosse verdade, quão bom seria. Filho, é assim que você tem que agir. Você tem que te amar, porque você vai trazer alegria para nós. Mas mentir não vale a pena, porque esse caminho vai mostrar sempre o erro. Tudo que tiver oculto vai aparecer. Então, se você tem dificuldade, pede. O papai vai te ensinar, vai estudar, vai para o professor particular. Mostre que você depende de Deus. Mostre que você precisa de ajuda de Deus. Mostre a sua fraqueza para Deus. Mostre a sua fraqueza para um amigo. Mostre a sua fraqueza para o cônjuge. Fale a verdade, porque é ali que você será curado. Curado para curar, santificado para santificar. Não vale a pena a gente andar com máscara neste mundo. Amém? Amém. E aqui, queridos, em 1 Tito 1, capítulo 1, fui enviado para fortalecer a fé que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade. Você é aquele que foi escolhido para mostrar a verdade para todos. Amém? Vamos lá. Jesus disse: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei. Santifica-os na verdade. Eles estão na terra, mas pertencem ao céu. Eles vivem no tempo, mas carregam a eternidade. Eles trabalham no sistema, mas não são governados espiritualmente por ele. Amém. Amém. Santidade é ser separado deste mundo com um propósito de santificar e não de ter medo. O amor de Deus lança fora todo. A igreja não foi chamada para fugir do mundo, ela foi chamada para iluminar o mundo. Mas ninguém transforma o ambiente antes de ser transformado pela presença de Deus. Tá bom? Fique de pé. Adore ao Senhor, querido, com a sua vida. João Batista, ele confrontou sistemas, Daniel confrontou reis, Esther confrontou decretos, os apóstolos confrontaram impérios. A marca dos exilados de Deus, os verdadeiros exilados carregam marcas espirituais. Vivem em santidade sem perder amor, possuem discernimento, não negociam princípios, permanecem fiéis mesmo sob pressão, influenciam ambientes sem serem absorvidos por eles. Amém? A igreja está na Babilônia, mas a Babilônia não pode entrar na igreja. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra. Nós somos cheios do Seu Espírito, enviados ao mundo, Senhor, em meio às trevas,
mas para iluminarmos este mundo, santificarmos a todos pela tua verdade. O reino de Deus não se curva ao sistema. Aqueles, Senhor, que permanecem fiéis a Ti no exílio, carregarão a glória de Deus até que Cristo volte. A esperança está em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos aqui, Senhor, e que eles possam estar firmes, sem temer as más notícias, sem temer as palavras contrárias, sem temer a oposição, aqueles que vêm com palavras vãs, vêm com discussões, vêm trazer desesperança, vêm trazer medo, vêm trazer insegurança. Nós estamos seguros em Ti. Em Ti somos mais que vencedores. Maior que está em nós do que está no mundo. Nós vencemos o mundo, Senhor, contigo. Porque não há, Senhor, sistema babilônico que venha abalar uma casa que tenha a Tua presença. Por isso nós fazemos o bem, andamos em justiça, andamos em honestidade, pensamos em tudo que é bom, pensamos em tudo que é puro, pensamos em tudo que é digno, Senhor, em tudo que é correto. Assim é os nossos pensamentos como os Seus pensamentos. Por isso, Senhor, nos firma os pés nas rochas, na rocha da Tua palavra inabalável, que sejamos firmes no Espírito inabalável, sem temer o que virá, sem temer, Senhor, qualquer principado e potestade, porque eles têm que cair, Senhor, no Teu poder, no nome e sobre todo nome. Nos dá, Senhor, vitória pelas mãos, pelos nossos trabalhos. Visita as nossas plantações e as nossas colheitas. Nos dá colheitas fartas, Pai, de tudo aquilo que plantarmos, Senhor, em nome de Jesus. Santifica-nos cada dia mais na Tua verdade, inabalável no Teu poder, no poder que está em nós, que é Jesus Cristo. A glória que carregamos, Senhor, que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, através do nosso ser, Senhor, que sejamos bons, que sejamos, Senhor, compreensíveis, amistosos, mansos, Pai, e tenhamos para dar, Senhor, e não para, Senhor, pedir emprestado. E certamente a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Para a Tua glória habitaremos na terra do Senhor, eternamente contigo. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz, que o Senhor nos abençoe. Excelente semana para vocês. Em nome de Jesus, amém.